O que é o método socrático? A inspiração desse vídeo é que hoje em dia, graças a Deus, existem muitos educadores que estão aplicando o método socrático na educação das pessoas, e isso é uma coisa maravilhosa, mas eu tenho notado uma certa interpretação simplória do que seja o diálogo socrático no modo de conduzir uma pedagogia conforme o método socrático. Esse vídeo é principalmente para esclarecer o que é e o que não é método socrático. E, bem, primeiro, se você tem interesse por temas assim e outros relacionados à autoeducação e à vida de estudos pessoal, curta esse vídeo já, compartilhe, porque isso nos ajuda muito. E, enfim, se há uma forma de retribuir o que você pode lucrar com esse vídeo é fazendo isso. Né? Bem, a primeira coisa para entender o método socrático é que o próprio Sócrates diz dele como sendo, o método próprio dele como sendo a maiêutica. Né? E essa palavra maiêutica, ela significa em grego justamente a arte de parir. Né? E a ideia do Sócrates é a seguinte, a minha mãe, isso é a mãe de Sócrates, é parteira e a minha tarefa é exatamente a mesma que a dela. A minha mãe, ela não gera a criança nas mulheres, os bebês nas mulheres. Ela não os nutre e faz se desenvolver no útero das mulheres. Não, são as próprias mulheres que fazem isso. Né? E não é sequer a própria parteira, a minha própria mãe, que pare as crianças para as mulheres. São as mulheres que fazem isso. O ofício da minha mãe é apenas acompanhar as mulheres nesse processo que elas vão fazer a fim de que o bebê nasça com saúde. E ele dizia, eu faço exatamente isso, mas não com mulheres, antes com homens, não com bebês, antes com a verdade. Eu não tenho as ideias pelas pessoas, eu não desenvolvo a ideia pelas pessoas, e eu sequer digo a verdade para as pessoas. Pelo contrário, o meu ofício, a minha arte da maiêutica, só me leva a fazer com que eles mesmos expressem as verdades que eles já têm dentro de si, ainda que não saibam, e que essa verdade venha à luz sem nenhuma, por assim dizer, complicação, doença, que no caso da verdade seria o erro. Né? E bem, isso parece só um símbolo bobinho, parece só um recurso pedagógico, mas não é. No fundo, é dentro desse símbolo que está toda a essência da maiêutica, do método socrático. Né? E, portanto, todos os princípios que nós vamos enunciar a partir de agora têm por base esse símbolo. Né? E por isso é sempre bom tê-lo em mente. Né? Ele é quase que um pressuposto para a compreensão do método socrático. A primeira coisa é que, o primeiro princípio, o Sócrates ele nunca desconectava as investigações da própria vida do sujeito. Né? Antes mesmo de conduzir as investigações, parece que ele sempre tinha uma certa consciência, ainda que não expressa, ainda que intuitiva, de qual eram as questões de vida, os temas de vida do sujeito, ou maximamente qual era a grande questão de vida do sujeito. Né? Justamente porque é dentro dessa investigação dos temas íntimos do sujeito que todas as investigações menores que ele faz se inserem, e que vai matizar o modo de conduzir também essas investigações mais individuais e mais particulares. Né? E era justamente dentro dessa questão de vida que as discussões deveriam ser integradas. Né? Um segundo ponto é que o Sócrates ele não estava tão atento aos erros lógicos que o sujeito pudesse cometer. É verdade que existem diálogos nos quais o Sócrates fica pegando no pé por questões lógicas por muito tempo. Né? Mas isso é antes por uma questão da época dele do que por uma questão de interesse mesmo. Né? O Sócrates ele precede Aristóteles, evidente. Né? Ele deu as bases para Aristóteles fazer o que fez. E a sistematização da lógica só vem com Aristóteles. E é evidente que sem certas características lógicas, uma certa coerência lógica, você não procede numa investigação. Né? Contudo, você percebe que os erros que o Sócrates chamava realmente a atenção de modo mais chato, por assim dizer, com mais ênfase, eram nos erros existenciais, por assim dizer, das pessoas. Novamente, é evidente que não existiu existencialismo na época e sequer o Sócrates se expressa nesses termos. Mas realmente eram essas as preocupações do Sócrates. Se um sujeito diz, a minha mãe
foi grossa comigo, logo todas as mães do mundo são ruins. A preocupação, a ênfase do erro pro Sócrates não caía no erro de raciocínio aí, mas antes na afirmação final de você está chamando as mães em geral de ruins. Isso é humanamente um erro. Isso é dramaticamente um erro, antes de ser logicamente um erro. Entende? Um terceiro princípio é que o Sócrates ele não estava preocupado tanto em endossar, por assim dizer, os acertos também lógicos das pessoas, mas principalmente colher as sugestões fecundas que cada ideia do sujeito podia conter. Isso é, às vezes o sujeito fazia todo um raciocínio para dizer que, para chegar a uma conclusão, né? Mas cometia algum deslize ali, ou deixava alguma parte sem explicar. Você percebe que o Sócrates ele não ficava voltando nessa partezinha que não, mas vamos ver se esse argumento aqui procede realmente. Não, a preocupação dele não era essa. Né? Suponhamos que o cara fez um raciocínio que tem uma lacunazinha ali e a conclusão dele foi parece que todos os juízes do mundo acabam se corrompendo. E só quer dizer, ele não ia voltar na lacuna, ele ia pegar essa coisa de, putz, independente disso tá exagerado ou não, mas ele está dizendo que os altos cargos, parece estar dizendo que os altos cargos de justiça são corruptíveis por si mesmos. Isso é uma ideia muito sugestiva. Além de dizer que ela está certa ou está errada, mas ela é muito sugestiva, ela tem muita coisa dentro de si. Né? E, portanto, a preocupação do Sócrates é principalmente essa. Tá, vamos então sorver toda a fecundidade que essa ideia pode ter. Né? Em quarto lugar, o Sócrates, ele, assim como a parteira, que não diz se tem que ser menino ou menina, se tem que dizer se tem que ser branco ou preto, mas o bebê que a mulher vai conceber mais apenas se preocupa em parir o bebê, ele também não dizia se a pessoa tinha que seguir tal ou qual opinião. Né? É evidente que ele tinha sim as opiniões dele, né? Mas durante a maiêutica a ênfase era sobre o só sei que nada sei. Né? Tipo assim, sigamos desinteressadamente o fio da verdade aonde quer que ele nos conduza. Porque se nós fizermos uma preocupação maior em sermos verdadeiros do que endossarmos tal ou qual opinião, no final a gente sempre vai estar na verdade. E a verdade sempre vai ser boa e honesta. É uma confiança na bondade da própria realidade, da própria verdade. E como ele fazia isso? E aqui entra uma coisa interessante, que o Sócrates ele tinha um aspecto cênico no guiamento das investigações. Né? Isso é, dado que um sujeito emitiu uma opinião X, ele quase que encarnava e encenava o que seria um opositor dessa questão e encenava também a opinião contrária e a defesa que esse opositor poderia fazer. Né? E quando o sujeito achava que o Sócrates de fato defendia essa opinião contrária à dele e que a pessoa já estava se conduzindo para o contrário, ele oscilava de papel, por assim dizer, e assumia a personagem contrária. Isso é uma coisa até um pouco engraçada, assim, porque você vê ele em momentos muito curtos de tempo oscilando entre opiniões absolutamente opostas. Isso é incoerência? Não, isso é honestidade. Né? Porque ele entendia que não existe essa coisa de vamos seguir um caminho reto para a verdade. Justamente pela busca da verdade ser dialética, ela depende de uma oscilação. Você defende uma opinião, depois você defende outra, depois você defende outra, depois você defende outra. Isso vai como que peneirando, de tal forma que, começando inicialmente em opostos, a coisa vai aos poucos convergindo para uma síntese. Né? Um quinto ponto é que o Sócrates, antes mesmo de querer saber o que o sujeito pensava, queria saber qual foi a origem experimental e real e vital das questões. Ele, como o Olavo mesmo, né, sempre enfatizava, e muitas dessas ideias vêm do Olavo. Né? O Sócrates ele não se preocupava tanto em qual era exatamente a ideia do sujeito, mas de onde é que você tirou isso? Tipo assim, o que é que te levou a pensar isso? De qual experiência, que vivência, que episódio de vida você teve para começar a pensar assim? Né? Justamente porque isso é simplesmente uma questão de método, mas a verdade de uma tese vai sempre estar de alguma forma vinculada
a verdade da situação no qual ela surgiu. Se a gente teve uma percepção a partir de uma cena, é nesta cena que nós temos de procurar a veracidade ou não de uma tese. Né? E não apenas no começo, mas também no meio. E, portanto, esse é um sexto princípio do método socrático, que é o de que as argumentações também têm que ter um caráter experimental. Seja, depois que você entendeu a cena no qual aquela tese surgiu, o episódio de vida do sujeito no qual aquela opinião foi concebida, você também deve peneirar ela com outras experiências e com outros episódios da vida do mesmo sujeito. Ou pelo menos outras simulações de episódios que poderiam ter acontecido. É, justamente para que o sujeito ele nunca perca a ancoragem real daquilo que ele está discutindo e sorva todo o drama existencial, toda a conotação realmente vital que aquelas teses dele têm. Né? Não é tese contra tese, é quase que uma vida contra outra vida. Né? E esse é um sexto princípio do método socrático. Né? Um sétimo princípio é que, até para fazer com que o sujeito assuma toda a responsabilidade das suas teses, o Sócrates ele sempre fazia com que ele também percebesse os efeitos reais que crer naquilo teria. Não necessariamente efeitos práticos, mas até mesmo as consequências lógicas que aquilo tem no arranjo do mundo. Né? Por exemplo, essa tese mesmo que nós dissemos de tá bom, o sujeito pensa que todas as mães do mundo são más, ou interesseiras, ou libidinosas, etc. Mas você acha que se realmente fosse assim, todas as mães cuidariam dos seus bebês tal como nós vemos que elas cuidam? Você não acha que se todas as mães fossem, por exemplo, libidinosas, elas estariam antes fazendo coisas horríveis com as suas crianças, antes de cuidar delas do modo mais puro? Essa pureza que nós percebemos nas mães realmente condiz com o espírito libidinoso? Não faz sentido. Né? E esse é um sétimo princípio. Você sempre fazer com que o sujeito perceba os efeitos reais que cada tese dele, cada mínima tese dele tem. Né? E por fim, nas conclusões às quais o sujeito vai chegar, né, você sempre dá uma certa prioridade ao mistério da realidade do que sobre a teoria. Né? Antes de fazer com que o sujeito conceba um sistema e uma filosofia fechadinha, você priorizar que ele entenda não apenas o quanto ele sabe das conclusões que ele chegou, mas principalmente o que ele ainda não sabe. Né? Que ele sinta a densidade de todas as realidades que ele está encontrando, mas também sinta a densidade de todas as verdades, realidades e situações que ele não está abarcando. Né? Não por um certo desespero, mas para que isso fecunde e o leve a querer continuar investigando. Né? Em última instância, porque a própria realidade é assim. Né? Dá uma prioridade, e aqui nós colocamos um termo extremamente socrático, a aporia mais do que a resposta. Antes de chegar a uma resposta perfeita, o Sócrates prezava porque o sujeito tivesse esse espanto de caramba. Tipo assim, eu sei o que é a verdade, eu sei mais do que sabia no começo, mas parece que eu ainda estou muito confuso. Ainda há muito por se investigar. Né? Que ele criasse realmente essa confusão final no sujeito, que no fundo não é uma confusão desesperada, mas é a confusão de quem se espantou com a riqueza da realidade. Né? E bem, nós esperamos que com isso, dando esses princípios, nós tenhamos esclarecido algo mais do que seja o método socrático. Né? Se você tem interesse no próprio, numa própria educação com o método socrático, nos chame, conheça o aprimoramento de estudos. Tem vídeos aqui no canal nos quais eu trato só sobre isso. Né? E é isso.